E aí, pessoal, uma boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? A imagem está aparecendo direitinho aí? Vão me dando feedback aí pelo chat do YouTube, se o som está ok e se também a imagem está ok. Eu vou acompanhando aqui pelo chat também. Quero esse feedback. Obrigado aí, viu, Ciana? Tudo ok? Podemos começar a nossa escola de hoje. Vão comentando aí o ok. Ciana já falou que tá ok. Bom, então que bom. Já é 7h30, então vamos dar início à nossa escola vivencial. Antes, precisamos rezar, pedir a Deus a sua graça para que a gente possa conduzir essa escola. Primeiro, vamos oferecê-la para que essa escola sirva para edificação de cada um de nós. Sirva também para dar honras à Santíssima Trindade. A gente pede a intercessão de Nossa Senhora e São José para que o início e o término dessa escola sejam para dar glórias a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Paulo, rogai por nós. Bom, espero que vocês estejam bem, mesmo nós estando dentro desse caos da pandemia. Espero que a nossa vida consiga refletir a bondade e o amor de Deus. Bom, o que nós iremos discutir hoje é sobre o fim dos tempos. Vamos fazer uma pequena meditação. Eu não ouso aqui em esgotar a discussão sobre o final dos tempos. E aqui eu já faço uma pergunta. Nós estamos no final do tempo, no fim dos tempos? Esse final dos tempos está por vir ainda? Se é final dos tempos, é porque existiram ou existem outros tempos? Mas, além de refletir sobre o fim dos tempos, vamos fazê-lo a partir do Magnífica. Então, veja,
aqui eu já faço alguns questionamentos. Nós estamos no final dos tempos, ainda está por vir o final do tempo. Em que tempo nós estamos de fato? Vamos lá. Eu preciso combinar com vocês alguns acordos. Tenho alguns avisos. Eu queria muito que essa escola vocês tivessem em mãos a Bíblia. Nós vamos fazer algumas consultas à Bíblia. Em momentos oportunos do vídeo, eu vou pedir para que vocês façam comentários no nosso chat. Queria muito que todos comentassem. Assim, todo mundo participa e todo mundo se ajuda mutuamente. Um outro aspecto que precisamos considerar é que vocês, se alguém tivesse interesse de dar um print na tela ou de copiar alguma informação, eu peço que não faça, porque esse material eu vou deixar disponível depois lá no grupo. Além desse slide, também ficará disponível o vídeo também da aula. Então, estejam com a Bíblia. Não preciso fazer anotações ou querer dar o print aí do celular. Provavelmente vocês estão assistindo pelo celular. Não precisa dar print. E em alguns momentos eu vou pedir para que vocês comentem no chat. Eu peço realmente, por favor, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá a pergunta. Se eu souber responder, show. Se eu não souber responder, eu garanto que eu vou atrás da resposta. E os comentários são sempre para edificar o nosso grupo. Então, comentem. Quando eu pedir, eu vou fazer pequenas pausas durante essa aula, pedindo a vocês que comentem. Mas vamos seguir para a aula. Bom, aqui existe uma cronologia, uma divisão de tempos, de épocas. E eu queria muito que vocês prestassem atenção, se detessem a essa imagem. Porque aqui trata desde a criação até o juízo final, ou o juízo particular, que nós vamos discutir. Repare no primeiro balão, a criação. Perceba, lá no Gênesis narra que Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher. Depois dessa criação, no dia a dia de Adão e Eva, veio o pecado, veio uma ruptura. Perceba, lá no início tem a criação, Deus cria a humanidade, Adão e Eva. Lógico, aqui tem várias figuras, aqui tem vários significados que eu não quero entrar no mérito disso agora, que não é o foco da aula. Mas o fato é, Deus criou o homem e a mulher, e esse homem e essa mulher estavam em perfeita amizade com Deus. Havia uma aliança sólida, estável, sem mancha. Mas entrou o pecado. O pecado quebrou essa aliança entre o ser humano e Deus. Veja aqui novamente. Entre a criação e a chegada do pecado, esse é o tempo da criação. Deus criou tudo, tudo estava em harmonia, veio o pecado. O pecado fere a aliança entre Deus e a humanidade. Entre a criação e o pecado está o tempo da criação. Com o pecado, a humanidade se distanciou de Deus. Mas Deus enviou patriarcas como Abraão. Deus mandou reis como Davi e Salomão. Deus mandou profetas como Moisés, como Elias, para esse povo todo tentar conduzir a humanidade novamente para Deus. Repare,
Deus criou o homem e a mulher, veio o pecado. Nesse período é o tempo da criação. Com o pecado, houve uma ruptura entre a humanidade e Deus. Para tentar consertar essa ruptura, Deus mandou patriarcas, mandou reis, mandou profetas, para tentar reconciliar o ser humano com Deus. Deus está buscando o ser humano. Deus manda patriarcas, profetas, reis, para dizer ao povo: olha, Deus chama vocês, sejam obedientes. Mas o povo não reconhece a Deus. Repare, entre o início do pecado, quando o pecado entrou no mundo, até a encarnação de Jesus, esse é o tempo da promessa. Veja, olhe como Deus é grande e como Deus nos ama. Ele mandou patriarcas, mandou profetas, mandou reis, a humanidade não ouviu nenhum deles. Aí Deus manda Jesus: eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão ouvir. E nós não ouvimos Jesus. Nós colocamos Jesus numa cruz. Veja, Deus vai mandando pessoas para comunicar o seu amor para a humanidade, para com a humanidade. E mesmo assim a humanidade não quer saber de Deus. Veja, entre o pecado e a encarnação, esse é o tempo da promessa. Por quê? Porque os profetas anunciavam um Salvador, um Messias. Os reis, os patriarcas anunciavam alguém que ainda ia vir. Por isso que é o tempo da promessa. Na encarnação, ou seja, quando Jesus vira gente no seio de Maria, que é a encarnação, se encerra o tempo da promessa. Aquela pessoa que estava sendo prometida agora chegou. Há o tempo da criação. O tempo da criação termina quando o pecado entra no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, Deus continua a amar a humanidade e vai enviando pessoas, mensageiros, até mandar o seu próprio filho na encarnação. Na encarnação se inaugura um novo tempo. É a plenitude dos tempos. Jesus está no meio de nós. Jesus cura, Jesus ensina, Jesus também orienta, muitas vezes questiona e denuncia a nossa impostura, mas o fato é que Jesus foi para a cruz, morreu, mas ressuscitou. Depois que ressuscitou, apareceu para alguns e depois subiu aos céus. É a ascensão. Então, houve a encarnação, a divindade vem para a humanidade. Jesus se encarna, é a encarnação. Depois, esse Jesus que vive tantas coisas que nós lemos na Bíblia, ele morre, mas ele ressuscita, ele volta a viver. Depois que ele ressuscita, ele se comunica com alguns e depois vai para o céu, sobe para o céu. É a ascensão de Jesus. Mas repare, entre esse tempo da encarnação e da ascensão é o que se chama de plenitude dos tempos. Por quê? Porque Jesus estava no meio de nós. E ele está ainda no meio de nós. Mas quando Jesus sobe para o céu, Jesus não nos deixa órfãos. Ele envia o Espírito Santo em Pentecostes. E esse envio do Espírito Santo em Pentecostes se inicia um novo tempo. Qual é? O fim dos tempos, ou o final dos tempos. Quando Jesus sobe, ou seja, quando há a ascensão de Jesus, Jesus não nos deixa órfãos, envia o Espírito Santo. Do envio do Espírito Santo até o juízo final ou particular, é o final dos tempos. Então é isso. Nós estamos vivendo o final dos tempos.
Não precisamos nos escandalizar nem temer, mas estamos dentro do final dos tempos. Se você não sabia disso, olha, é também uma novidade para mim. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Mas repare, entre Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo, Jesus manda o Espírito Santo sobre nós, até o juízo, há o que se chama de final dos tempos. Mas eu queria que você percebesse uma coisa muito bonita. Desde a criação até o juízo, Deus busca a humanidade. Deus está atento às dores da humanidade. Deus sempre procurou estar presente junto com a comunidade, junto com a humanidade. Deus nunca nos decepcionou, nunca nos deixou só, inclusive agora, em meio a essa pandemia. Mas porque Deus não fala, ou porque Deus não se revela, ou porque do sofrimento, é tema para uma outra escola. Mas que é bonito se pensar nesses temas também, e do porquê do sofrimento, porque Deus silencia. Mas voltando para aqui, o que eu quero refletir agora é uma coisa muito importante. Repare, lá na criação, Deus criou um jardim para colocar a humanidade. Na encarnação, o que nós demos a Jesus foi um curral. Olha o tamanho da disparidade. Quando Deus cria a humanidade, ele coloca a humanidade num jardim. E quando essa humanidade vem receber Deus, vem receber Jesus, nós colocamos ele para nascer num curral. Um outro fato muito bonito. Repare. Tantos homens importantes passaram pela história. Davi, Moisés, Abraão, Elias, Isaac, Jacó. A nenhum deles foi dado o direito de receber a Jesus, a não ser a Nossa Senhora. Que beleza! Que Deus grande! Que Deus bonito! Que Deus que é um mistério, que muitas vezes nos silencia, nos cala, que nos comove, que nos tira do eixo. Que Deus grande! Que Deus bonito! Mas eu quero voltar para aqui. Eu quero exatamente refletir com vocês essa última parte, a do juízo. Porque para que a gente chegue na eternidade, tem que passar pelo juízo, seja particular, seja o juízo final. Há um tribunal que nós vamos enfrentar para ir para a eternidade. E é exatamente sobre essa última parte aqui, dessa imagem, dessa cronologia, que eu quero meditar com vocês. Vocês estão vendo que, de certa maneira, eu estou sendo ousado em enxugar demais a história da salvação. Muitas coisas aconteceram entre esses balõezinhos que eu fui colocando, é lógico. Muitas coisas aconteceram. Eu enxuguei para deixar de maneira pedagógica, para deixar de maneira mais fácil a nossa compreensão. Eu não quero aqui minimizar ou tirar os mistérios e a grandeza de Deus, absolutamente. Mas o fato é que eu quis enxugar para que a gente criasse uma linha do tempo, para que nós pudéssemos compreender como Deus foi agindo. É uma ousadia minha até falar sobre isso, né? Eu dizer, definir, categorizar como Deus foi agindo. Mas eu faço com muito
pudor e respeito, mas para que a gente compreenda um pouco dessa história da salvação. Vamos meditar a última parte aqui, a do juízo, que através do juízo é a porta de entrada para a eternidade. Aqui eu coloquei uma outra imagem aí, meio complicada, mas eu quero refletir com vocês, para que a gente possa compreender bem. Veja, existem dois tipos de juízo. O juízo final, que é a segunda volta de Jesus. Jesus voltará novamente. Mas há também o juízo particular, que é quando a gente morre. Acredito que todos nós iremos passar pelo juízo particular. Nós não estaremos aqui quando Jesus voltar pela segunda vez. Nós passaremos pelo juízo particular. Repare, para ir para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, precisa-se passar por um tribunal, onde o juiz é Jesus. Repare nesse juízo particular. A gente morre e tem dois critérios que Jesus vai usar nesse tribunal. A nossa incredulidade culpada e a nossa atitude com o próximo. Nós vamos meditar já já sobre esses dois elementos. O fato é que na nossa morte, é o nosso juízo particular, e nós vamos chegar diante de Jesus. E Jesus nos julgará a partir de dois elementos: a nossa incredulidade culpada e a nossa forma de tratar o próximo. Eu volto já já para isso. Mas olhemos ali para o juízo final. Para que se haja o juízo final, a igreja, a humanidade, passará por uma grande provação, por uma investida do mal, que nunca nós imaginamos. Será uma provação tão grande que se afirma que muitos vão perder a fé. É uma investida do mal tão poderosa que muitos vão perder a fé. Porém, ao passo que o mal promove a sua força, faz uma investida contra a igreja, contra a humanidade, Deus vem em nosso socorro para destruir o mal. Deus é vitorioso. Haverá uma grande tribulação, onde muitos perderão a fé, é o que fala a igreja. Mas Deus virá em defesa da humanidade e vencerá essa investida do mal. Depois dessa grande tribulação, dessa grande provação, dessa grande investida do mal, aí a humanidade será também julgada por dois critérios: pela incredulidade culpada e pela forma que tratou o próximo. E aqui eu quero já ir para esses outros 3 pontos: céu, purgatório e inferno. Diante desse tribunal, aqueles que serão julgados como inimigo da luz irão para o inferno. Aqueles que forem julgados como amigos da luz, como amigos de Jesus, amigos de Deus,
mas que ainda não são santos, vão para o purgatório, para depois ir para o céu. Aqui, tenho que deixar muito claro. Quem vai para o purgatório, vai para o céu. Quem está no purgatório, não vai para o inferno. Essa é a fé da igreja. Agora, aquelas pessoas que morrem numa íntima amizade com Deus, vão direto para o céu. Não passam pelo purgatório. Não é o meu caso. Tenho coragem de dizer que acredito que eu vou ser salvo, mas eu vou para o purgatório, para de lá ir para o céu. Há pessoas que vivem e morrem numa intimidade tão bonita com Deus que vão direto para o céu. Mas há aqueles que, quando morrem, ainda precisam pagar pelas consequências do pecado. Repare, um detalhe importante. A gente comete um pecado. Vou dar um exemplo para ilustrar. Eu inventei uma mentira dizendo que o esposo de uma mulher está traindo ela. Inventei essa história. E aí, esse casal se separou, essa mulher entrou em um desajuste emocional enorme, os filhos ficaram totalmente desequilibrados. Vejam o que a minha mentira, o meu pecado fez acontecer. E eu vou no padre, me confesso. De fato, me arrependi, vou no padre e me confesso. Veja, a minha pena eterna foi apagada. O meu pecado que me afastava de Deus, esse pecado foi apagado, foi perdoado. Mas e as consequências do meu pecado? Essa família que foi desestruturada, eu não vou ter força para consertar isso. São essas consequências do pecado que eu vou pagar no purgatório. Imagine uma situação. Depois dessa confissão, eu inventei essa história e causei todo esse alvoroço, me confessei. Se eu morrer depois dali, eu morro sabendo que vou para o céu, porque eu fui perdoado. Mas eu não sou santo, por isso que eu não posso ir direto para o céu. Eu vou para o purgatório, para que de lá eu possa pagar pelas penas temporais, ou seja, as consequências do meu pecado, para que do purgatório eu possa ir para o céu. Enfim, essa catequese aí não deveria nem ter sido discutida aqui, mas aproveitei o momento para fazê-la. E o céu, minha gente? É Deus entre nós. É Deus entre os homens. É onde a gente atinge a nossa finalidade. É o cumprimento definitivo do projeto de Deus. Veja, o céu é o cumprimento definitivo do projeto de Deus. Eu vou voltar aqui o slide, só para a gente fazer uma comparação. Repare aqui comigo uma coisa. O céu, como foi dito, é o cumprimento perfeito. Veja, Deus fez tudo bonitinho lá na criação. Lá era tudo perfeito. Entrou o pecado que nos distanciou. Veja todo o percurso que nós tivemos que percorrer. Olha os elementos que Deus teve que criar para consertar o caminho que a gente desmantelou para que a gente pudesse ir para o céu. Veja, o céu é o cumprimento perfeito. Se nós tivéssemos sido fiéis, estaríamos no paraíso. Mas como a gente permitiu que o pecado entrasse, a gente rompeu com Deus e Deus teve que criar todo um caminho novo, todo um percurso
para nos colocar de novo no céu. Que Deus grande, que Deus bonito, que Deus que tanto nos ama. Bom, aqui é onde muita gente se preocupa, fica com medo, fica angustiada. Eu vou fazer uma parada. Já falei demais. E eu vou pedir que vocês comentem lá no chat sobre alguma dúvida, sobre algo que vocês tenham compreendido ou algo que não ficou tão claro. Eu vou fazer uma parada, eu vou colocar uma música, apenas para vocês falarem lá no chat e aí a gente poder discutir mais elementos na nossa escola. Vou botar a música. Tem tentado te afastar de Deus. Declare essa noite que nada vai te separar dele, nem o presente, nem o futuro. Ergue teu braço e canta. Nem o presente, nem o futuro vão nos separar. Nem o presente, nem o futuro vão nos separar. Nem o presente, nem o presente, nem o futuro vão nos separar.
Ó, pessoal, voltando aqui mais uma vez, estava sem áudio. Então, fazendo a correção, vamos retomar. Dei uma parada para que vocês pudessem comentar algo no chat, também para mim tomar um copo de água, para que não ficasse muitas informações uma atrás da outra, certo? Muita informação. Vamos voltar aqui para o slide, para meditar onde nós estávamos. Repare, nós estávamos meditando sobre o céu, o purgatório e o inferno. Beleza. Mas eu quero voltar aqui para essa caixinha onde eu coloquei entre aspas o tribunal. Jesus vai nos julgar através de 2 critérios. A nossa incredulidade culpada e a nossa forma de agir para com o nosso irmão, o nosso próximo. Mas lembrando sempre as recomendações da igreja, os documentos do Papa. Muitas vezes, quando nós chegarmos nesse tribunal, nós já chegamos com a sentença. Porque a nossa vida inteira, o que nós construímos foi escuridão. Quando nós chegarmos a esse tribunal, infelizmente, muitos de nós chegaremos com a sentença já sabendo qual é. É importante frisar isso. E outra coisa, quem nos julga vai ser Jesus. Nós vimos aquela linha do tempo. Jesus, Deus, que tanto buscou a humanidade, que tanto quis se revelar à humanidade, que sempre quis estar próximo da humanidade. É esse Deus que vai nos julgar. Será que ele vai nos condenar porque nós agimos em muitas situações pela nossa fraqueza? Porque repare aqui no slide. O que Deus vai olhar é a nossa incredulidade culpada. Veja, uma coisa é eu fraquejar porque sou tíbio, sou fraco. E outra coisa é eu ser um incrédulo deliberadamente. Deliberadamente quer dizer quando eu renuncio, eu recuso, eu me decido a não buscar a Deus. É uma decisão. Repare, é diferente da nossa incredulidade por fraqueza. Olhemos para Tomé. Caramba, Tomé viu um bocado de coisa que Jesus fez. Tomé estava com um grupo dos apóstolos. Estava ali próximo de Maria. E Tomé duvidou. E Jesus diz, não sejas incrédulo, mas fiel. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes somos descrentes, agimos como incrédulos, fazemos amaranhados na vida. Às vezes é por fraqueza, não é uma livre decisão que eu quero desagradar a Deus. Repito, essa incredulidade culpada é quando eu me decido deliberadamente a rejeitar a Deus, a agir contra Deus. Veja, Tomé é apóstolo. A gente não diz que Tomé era um incrédulo? Será que Tomé foi condenado ao inferno porque duvidou? Será que Tomé não mudou de vida? Paulo, que é o nosso patrono no concílio, Paulo tinha características de um sociopata, perseguia a igreja de Jesus, vivia como um incrédulo cristão, mas um homem fiel à sua religião judaica, não quero entrar nisso agora, mas a forma que Paulo levava a vida
era a forma de alguém incrédulo, que não acreditava em Deus, em Jesus. E olha a transformação de Paulo, e será que Paulo está no inferno? Nesse juízo aqui, o que Paulo tinha no coração era uma incredulidade culpada, ele estava decidido a negar a Deus, ele não queria seguir a Jesus, e depois da conversão de Saulo, que virou Paulo, quantas vezes Paulo caiu, brigou com Pedro, discutiam. A incredulidade culpada é quando o homem decide deliberadamente de rejeitar a Deus. Isso é importante frisar. Eu pedi que vocês estivessem com a Bíblia, e eu quero que vocês peguem a Bíblia aí, por favor, para a gente abrir um trecho bíblico aqui importante. Repare aqui, vou passar um slide, vou pedir para vocês abrirem. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Abram aí Romanos 7,14. Romanos 7,14. Capítulo 7, versículo 14. Romanos 7,14. Deixa eu me abrir aqui. Repare. Espero que vocês estejam com a Bíblia de vocês para meditarem junto comigo. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou de carne, vendido ao pecado. Com efeito, não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que o faço, mas o pecado que mora em mim. De fato, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois há em mim o desejo do bem, mas não a capacidade de fazê-lo. Com efeito, eu não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Com efeito, eu não faço o bem que quero, mas pratico o mal que quero. O mal que não quero. Repare. Quantas vezes, eu digo por mim, me confessei, pedi perdão a Deus, e na outra confissão que eu fui, tive que confessar os mesmos pecados que lá atrás, na confissão anterior, eu tinha feito o bom propósito de não cometê-los. Muitas vezes é o pecado pela fraqueza, e não porque eu estou decidido a desagradar a Deus. Então, nesse tribunal aqui, minha gente, entendamos bem a incredulidade culpada. É quando eu deliberadamente recuso a Deus. Veja o que diz na carta. Eu sei o que deve ser feito de bem, e eu quero fazer. Mas o que eu acabo fazendo mesmo é o que eu não queria. Eu sei que eu não deveria cometer aquele pecado, mas por alguma circunstância eu cometo. Meu irmão, minha irmã, que medo é esse? Quando se fala de final dos tempos, quando se fala desse tribunal que Jesus será um justo juiz, esse Jesus que a vida toda correu em busca da humanidade. Veja os critérios mais uma vez. Incredulidade culpada. Fizemos aqui uma breve meditação sobre isso. Mas olhemos o outro critério. Atitude com o próximo. Isso aqui, Jesus já deixou claro
e nós já escutamos em várias missas, palestras e pregações. Volta aqui para o slide, vamos ver aqui. Abram aí, Mateus 25, 40. Evangelho de São Mateus 25, 40. Vou abrir aqui minha Bíblia. Mateus 25, 40. Mateus 25, 40. Repare aí no versículo 31. Na minha Bíblia está o julgamento das nações. Vixe Maria, Deus me livre. Faz até um sinal da cruz. Mas vamos para o versículo 40. E respondendo, o rei lhes dirá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Fazer o quê? Tá aí. Tive fome e me deu comida. Tive sede, me deu de beber. Eu era estrangeiro e você me acolheu. Estava nu, você me vestiu. Estava na cadeia, veio me visitar. Veja o outro critério. A maneira que eu me relaciono com o próximo. Jesus, ele se identifica com o pobre, com o excluído, com o marginalizado. Jesus deseja, quer e se faz presente naqueles em que nós esquecemos ou que a nossa sociedade esquece. Jesus se faz presente no pobre. Vai fazer o quê? Foi a opção dele, é o desejo dele. O que é que a gente pode fazer contra isso? Jesus disse que vai estar nos pobres, nos sofridos, nos abandonados. O que é que eu e você tem a ver com isso? E o que é que a gente tem a criticar Jesus quanto a isso? Jesus disse e acabou. Ou a gente faz ou a gente não faz. Ô meu irmão, ô minha irmã. Quantos de nós já estivemos em trabalhos desse tipo? Que dá comida a quem tem fome, que dá roupa a quem está nu, que visita quem está doente, que visita quem está preso. Eu e você nós já fizemos e até continuamos a fazer. Repare mais uma vez nesses critérios de Jesus no tribunal. A incredulidade culpada e a atitude com o próximo. Mas, bom, show de bola, beleza, então quer dizer que está tudo bom. Eu vou para o céu, porque o que está aqui, o negócio está bom. É assim? Acredito que não. Temos que continuar a lutar, porque nós temos sempre um mal a vencer. Veja, deixa eu voltar aqui no slide. Veja lá em cima. Haverá uma provação final. Haverá uma investida do mal. Deus vai sair vitorioso, lógico. Mas o que eu quero dizer é que há um combate. Há uma guerra. Para que se chegue à eternidade, haverá guerra. Haverá um conflito. A nossa vida também será assim. Um conflito com nós mesmos, para que a gente se molde ao desejo de Deus, mude as nossas vontades. É um combate com nós mesmos e um combate com o mundo, porque nós precisamos denunciar as estruturas que negam a Deus. Então, não é porque a gente já fez ou já continua a fazer esses trabalhos aqui, esses critérios do tribunal, que está tudo bom. A luta continuará até o dia da nossa morte, até o nosso juízo particular. Espero que vocês estejam entendendo todas essas informações aí. Espero que eu esteja sendo claro. Mas vamos voltar aqui para um ponto. Abram aí, como diz aí nesse item em vermelho, João 3, 16, 21. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. 3,
16. Deixa eu voltar aqui. João capítulo 3, versículo 16. Repare. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único. Versículo 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Eita, juiz que ama! Eita, Deus que nos ama! Repare, nesse tribunal, esse Jesus aí, que tem o poder de julgar, o que ele quer mesmo é salvar. O que ele quer mesmo é amar. Mas, infelizmente, como foi dito, e a igreja fala isso expressamente, muitos chegarão a esse tribunal com a sentença já marcada, porque durante toda a vida o que fez foi destruição, o que fez foi propagar escuridão. Bom, aqui eu deixei algumas palavras para resumir mais ou menos o que foi discutido até agora. Abalo da fé, incredulidade culpada, plenitude do reino, perseguição, Cristo, Senhor da vida eterna, provação, condenação, cada um julga a si mesmo. O juízo revelará o que tem no nosso coração, o triunfo de Deus, a revolta do mal, a atitude com o próximo. Essas são algumas palavras apenas para resumir o que foi discutido até então. Mas eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Participem lá no chat. Por que há tanta inquietação, tanto medo? O que é que acontece com a gente? Porque quando falamos sobre isso, sobre a morte, nos dá um abatimento, às vezes uma tristeza, um repúdio até. Comentem aí no chat, para que a gente possa nos enriquecer como grupo, como comunidade. Mais uma vez, vou deixar uma música enquanto vocês comentam lá no chat. Quero convidar você a erguer os teus braços o mais alto que você pode. O Espírito Santo quer ser derramado sobre nós. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo já foi liberado. O Espírito Santo já foi derramado. Se nós clamarmos, se nós abrirmos o coração, o Espírito irá transformar as nossas vidas, amém? Ao teu trono, ao teu trono chegamos, clamamos, aviva-nos. O teu povo
Você é herdeiro, você tem direito a essa graça. Ergue teu braço, ergue tua voz e declara. E canta, acende em nós teu fogo, ó Deus, faz o teu querer em nós, de tua graça eu quero mais, Senhor. Vem Espírito iluminar, vem Espírito iluminar, vem Espírito restaurar, vem Espírito tomar posse de nós. Canta pra valer, vai. Acende em nós teu fogo, ó Deus. Acende em nós teu fogo, ó Deus. Faz o teu querer em nós. De tua graça eu quero mais, Senhor. E aí, pessoal, tô de volta aqui, tomei uma água, li alguns comentários, vou até comentar os comentários também. Deixa eu abrir aqui. Bom, Ciana fala aqui sobre a aprovação final, né, investida do mal. Enxergo isso na realidade em que vivemos nos dias atuais com nossas igrejas sem fiéis. É uma verdade. Não tem o que questionar. Seu Genivaldo, ele faz uma pergunta aqui difícil. Daniel, pergunto se Adão e Eva, os profetas, etc., que faleceram antes de Jesus, foram para o purgatório, porque se Jesus foi que inaugurou o céu. Exatamente, seu Genivaldo. Jesus é quem inaugura. Bom, aqui há uma discussão sobre a ideia escatológica. Alguns dizem que Jesus foi buscar Adão, Eva, o pessoal do Antigo Testamento, num lugar chamado Mansão dos Mortos. É o que a gente reza no credo. Ele foi crucificado, sepultado, desceu à Mansão dos Mortos. Mas isso o catecismo deixa muito claro. Essa Mansão dos Mortos é Jesus vai ao inferno e vem trazer consigo Adão, Eva e a galera toda. Mas isso é uma discussão. Mas, friamente, o que se fala é que, no catecismo, que Jesus desceu de fato ao inferno para resgatar os que lá estavam, já que Jesus tinha que inaugurar o céu. Ciana diz um outro comentário. Durante essa pandemia, a gente consegue ver a atitude com o próximo sendo bem significativa. Que pena que é preciso acontecer o pior para que o cuidado ao outro seja atuante. Realmente. Romualdo fala uma questão importante também. Na sua exposição, ao recordar que Deus é amor, fico triste que muita gente nessa crise propaga nas redes sociais um Deus vingativo, opressor, que seria essa pandemia um castigo de Deus. É verdade, Romualdo. Uns vão citar, não, porque no carnaval fizeram isso, fizeram uma passeata que disseram isso. Minha gente, se Deus fosse realmente considerar ao pé da letra, cada vez que nós machucamos seu coração, acho que Deus lá atrás, muito antes de percorrer toda aquela linha que nós criamos, Deus já teria destruído tudo. É triste realmente perceber
que muita gente tem essa visão de Deus vingativo. Por isso que muitos têm medo. É o que comentou Lincoln aqui. Esse medo acontece, essa inquietação acontece, que a gente não é perseverante na oração. Na oração é onde a gente vai criando intimidade. Eu vou entrar na outra parte da aula. Está ficando muito longa, mas eu quero fazê-la, essa segunda parte, um pouco mais rápida, para não tomar muito tempo de vocês. E aí a gente pode pensar numa outra aula, caso vocês julguem necessário. Beleza? Eu vou voltar aqui para o slide. Aqui foi a participação do chat que eu pedi. Eu queria falar sobre o Magnífica. Como, olhando para o Magnífica, ter essa ousadia, essa coragem de enfrentar esse momento tão difícil. Vamos lá, o Magnífica está lá no Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, nos versículos 46 ao 55. Mas eu queria trazer algumas informações que são importantes. Repare, Maria foi de Nazaré, sua cidade, na região da Galileia. Essa cidade de Nazaré era como que uma favelinha, um lugar sem relevância. É tanto que na época do Império Romano não tinha nem registros sobre Nazaré, de tão desprezível era. Mas Maria sai grávida de Nazaré e vai até a uma cidade chamada Ain Carim, que é a cidade onde morava Isabel, sua prima. Repare aí, 150 quilômetros de distância. A cidade que Isabel morava estava a 754 metros acima do nível do mar. Apenas para dizer que Maria de fato fez uma subida. Imagine ela grávida. Para percorrer esse percurso, se gasta 32 horas de caminhada ininterrupta. Certamente Maria fez pausas. Certamente poderia ter um jumentinho para intercalando entre as caminhadas. Mas vocês já estiveram fatigados um dia inteiro de trabalho, às vezes em pé? Vocês já perceberam como fica a nossa perna dolorida? A gente chega em casa, nós mesmos fazemos massagem ou pedimos que outra pessoa faça, de tão dolorido tá? Imagine Maria grávida. Colegas do cursilho que estão grávidas, cheias de cuidado para não perder o bebê. Imagine essa mulher caminhando aí, 150 quilômetros. E não era para ser, depois desse percurso inteiro, ser exaltada, jogada num pedestal. Não. Andar tudo isso para servir. Imagine Maria, essa mulher desidratada nesse percurso inteiro. Preocupada, às vezes até com crise de ansiedade, com medo de perder o menino. Saber como é que Isabel estava. Maria com medo, talvez ela pudesse ter sido apedrejada nesse percurso, nesse caminho perigoso, ela poderia ser assaltada. Maria poderia estar com José, poderia estar com um grupo de pessoas caminhando, não se sabe. Mas imagine o nível de angústia e de estresse. Quando a gente está estressado, minha gente, irritado, cansado, a nossa racionalidade vai lá para baixo. A gente não pensa muito nas coisas, não. Mentalmente a gente fica esgotado. Nossa criatividade fica estéril. Agora imagine, mesmo com todas essas situações, Maria, quando chega lá em Isabel, é saudada por ela, as crianças pulam no ventre, e Maria recita o seu poema, a sua música, a sua tese. Vamos rezar juntos. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. De agora em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Silenciemos por um instante, para a gente poder digerir um pouco essa oração de Nossa Senhora, que só Lucas narra. Se Jesus ensinou o Pai Nosso, Maria ensinou o Magnífica. Vamos meditar alguns pontos que são importantes. Vou meditar apenas o início e vou deixar uma atividade para vocês. Repare, a minha alma glorifica ao Senhor. A relação de Maria com Deus não é fria, não precisa de ritos, não há formalidades. Maria tem intimidade. Esse Deus não é um Deus que está lá no céu, longe não. É um Deus que ela pode dialogar, que ela tem espontaneidade. Se Maria não tivesse essa intimidade, ela suportaria essas dores todas que ela viveu? Se nós tivéssemos essa intimidade, essa espontaneidade com Deus, será que nós vivíamos tão emocionalmente abalados, instáveis? Maria tem uma relação espontânea, não tem ritualidades. Deus é alguém próximo. Deus faz parte da vida dela. Deus não está longe. O segundo ponto. O meu espírito se alegra em Deus. Minha gente, aqui há algo profundo e bonito. Na relação com Deus, existe prazer e não culpa. Há um encantamento e não um medo. É uma espiritualidade que promove saúde emocional, empatia, resiliência. Deus é alguém que encanta Maria, que ela sente prazer, ela não tem sentimento de culpa, ela não tem medo. Infelizmente, a maioria das vezes o nosso processo religioso é formatado, é marcado por autopunição, é uma servidão fria, sem gosto, de qualquer jeito. Eu vou fazer, não tem quem faça, eu vou lá e faço. Vai montar o retiro do cursilho, às vezes é com um desprazer, uma coisa à toa. Nas reuniões de preparação, eu vou, se não der, não tem problema, é só besteira. É uma coisa tão de qualquer jeito. É uma relação com Deus baseada em medo. Eu tenho que fazer isso, porque senão Deus castiga. Nós fomos criados assim. Não faça isso que Deus não gosta. Não faça isso porque Deus castiga. É só olhar o que Romualdo falou aí. O discurso de muitos de hoje é exatamente essa visão de Deus. É um Deus castigador. É um Deus que só me faz me autopunir. É um Deus que a minha conversa com ele é só de pedir perdão. Não tem alegria, não tem entusiasmo, não tem sabor. Quem é que danado gosta de uma religião assim, minha gente? Repare, se eu vou pedir, eu olho para um jovem, 15, 16, 17 anos, aí eu falo para ele, olha, você tem que viver a castidade, porque o direito canônico fala isso, porque o catecismo
Se dane o direito canônico, o catecismo. Se a pessoa não tem experiência com Deus, ela não vai seguir regrinha, não. Ah, minha gente. Se Deus fosse essa pessoa que nos comove, que nos tira do eixo, que nos tira da superfície. A gente pressupõe que as pessoas estão evangelizadas e não estão. A gente chega para evangelizar listando um bocado de prerrogativas, de normas, de regras. Isso lá é boa notícia, minha gente. Boa notícia é esse Deus que me faz silenciar, que eu vou dormir e sonho com Ele. É aquele Deus que eu vou dormir sorrindo, alegre, porque numa leitura, numa oração, mais uma vez eu me apaixonei por Ele. Não é um Deus que vai... Não, porque o direito canônico fala isso, que é no catecismo, número tal... Meu Deus, quem é que liga para isso? Se eu não tive experiência de Deus, eu vou lá seguir regras. É uma religião que sufoca, não pode ser assim. Com Maria não era assim. Aqui eu quero só discutir mais um ponto. Maria diz que Deus olha para a humildade dela. Imagine, Maria grávida, o filho não era do marido dela, poderia ser apedrejada. Maria estava totalmente vulnerável. Maria, de fato, era uma pobre que poderia ser a qualquer momento rejeitada numa sociedade. E mais, os pais de Maria poderiam ser expulsos da comunidade, da cidade de Nazaré, porque não souberam criar filho. Como é que pode uma menina grávida que ainda não está casada? Não é tão diferente dos nossos dias, não é mesmo? Mas o último ponto. Essa aqui também me deixa... às vezes sem ar, de tão bonito. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Bem-aventurada é feliz, é a mais feliz entre todas as felizes. É a mulher das mulheres. Como é que pode? Uma mulher que estava à margem de ser apedrejada, que ela poderia ser morta. Uma mulher que anda a pé quilômetros, horas, dias para servir. Uma mulher que tem uma autoestima tão sólida e uma confiança tão grande em Deus. Já imaginou Maria dizer por aí, na cidade dela, que o filho dela nasceu de Deus? Que quem gestou essa criança, de fato, foi o Espírito Santo? Maria poderia ser chamada de herege, uma insana. Essa mulher tá louca. Ela traiu o noivo, José, tá com um filho e agora vem com essa conversa. Meu irmão, minha irmã, que confiança, que autoestima. E nós, muitas vezes, somos, de fato, mendigos emocionais. Temos uma autoimagem totalmente destruída. Somos intolerantes a frustrações. Somos hipersensíveis a ofensas e críticas. Como temos muito a aprender com Maria. Aqui eu quero pedir a vocês que comentem no chat. Vai ser a última atividade dessa aula. Desses versículos, qual deles chamou mais sua atenção? Não quero comentar hoje porque vai ficar muito longo. Mas qual desses outros versículos mais chamou a atenção de você? Comente lá no chat. E aqui eu coloquei algumas palavras-chave sobre o Magnífica. Só o início que nós meditamos. Coragem, Maria vulnerável, glorifica ao Senhor, o encantamento, intimidade, liberdade, autoestima, acolhimento, serva, confiança, humildade, saúde emocional, misericórdia, espiritualidade inteligente, espontaneidade. Repare, se a gente confrontar as características de Maria, nós viveremos com mais firmeza e gratuidade esses últimos tempos, esse final dos tempos. Maria, com a sua coragem, com a sua intimidade,
com o seu encantamento, com sua espiritualidade, autoestima, confiança, humildade, nos ajuda a um dia, quando chegarmos nesse tribunal, chegarmos mais confiantes e não tão cheios de medo. Queria prolongar mais, para conciliar o Magnífica com esse final dos tempos, mas iria demorar mais um pouco e ela já está estendida demais. Mas repare a vida de Maria, o hino de Maria, e compare com a nossa frustração, nosso medo diante do fim dos tempos. Maria é para nós um modelo a ser seguido nessa época tão difícil. Aguardo os comentários de vocês no chat. Vou colocar uma música e eu encerro por aqui. Espero que eu tenha sido lúcido, claro. E nos comentários nós vamos conversando mais um pouco. Se quiser também parar nos comentários aqui no chat do YouTube e a gente ir para o grupo do WhatsApp da gente, fiquemos à vontade e também estarei lá para discutir com vocês. Mas eu me encerro por aqui. Vou colocar uma música, vou ficar online lá no chat do YouTube, depois eu vou lá para o grupo do WhatsApp. Valeu, Deus abençoe. E vamos encerrar rezando uma Ave Maria, suplicando a ela que nos dê esse entusiasmo, essa confiança, para enfrentarmos com muita lucidez esse momento tão difícil. E que ela também nos dê saúde emocional, porque é muito comum ouvir as pessoas dizendo: olha, estou surtando, olha, estou aqui numa crise de ansiedade enorme. Que Maria alcance esses corações, que Maria faça abrigo nessas pessoas, para que ela possa ir mostrando com muita serenidade a forma ideal de viver as tribulações do nosso tempo. Nós vivemos entre as tribulações do mundo e as consolações de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.